Olá, pessoal! No vídeo anterior, eu mostrei para vocês como fazer um programa usando o editor do Idle. Então, eu salvei no desktop aqui o arquivo, primeiro programa. Como que eu faço para acessar? Eu quero novamente abrir esse programa. Então, é só clicar no arquivo com o botão direito, editar com Idle. Clico aqui e vai abrir o editor. Se eu executo novamente o Run ou F5, eu posso ver o resultado aqui no Shell. Como a primeira instrução é uma entrada, então eu posso digitar uma mensagem, dou Enter para finalizar e a próxima instrução é imprimir na tela. Então, isso foi o que a gente viu no vídeo anterior. Posso fazer alterações aqui nesse arquivo e salvar novamente, certo? Então, eu vou remover aqui. Se eu posso colocar como comentário, tá? Se eu quero comentar uma linha somente, eu uso o cerquilha, tá? A hashtag aqui. Então, na hora que eu executar, essas instruções que estão em comentários, elas não vão ser executadas, certo? Então, se eu coloco aqui print e coloco uma mensagem aqui, entre aspas, duplas ou simples, tá? Eu coloco teste e executo. Estou salvando. Vai aparecer somente a instrução que não está em comentário. Também posso, quando eu quero comentar mais de uma linha, colocar aspas duplas ou simples, fazendo todo o comentário aqui, tá? Então, isso tudo que está entre essas aspas, simples ou duplas, significa que é um comentário que também não vai ser considerado na hora da execução. Certo? Então, não foi solicitado mensagem e nem vai apresentar a mensagem digitada. Só apareceu o que está dentro desse print. Então, eu posso fazer comentários também para facilitar o entendimento do código, deixando mensagens explicando aquele código, ou alguma parte do código ficar em comentário, caso eu não queira que essa parte seja executada. Certo. Eu vou agora apresentar também outra possibilidade que vocês podem usar aí durante o desenvolvimento do programa é bibliotecas. As bibliotecas que estão disponíveis também aqui a partir da instalação do Python. Tá? Então, nós temos algumas bibliotecas que é o que? Já são códigos já pré-desenvolvidos que a gente pode utilizar para facilitar no desenvolvimento do nosso programa, ou seja, considerar já códigos existentes para não precisar desenvolver determinada funcionalidade. Tá? Uma biblioteca que a gente vai considerar em alguns problemas é a biblioteca de matemática, que tem várias funções matemáticas. Como acessar essa biblioteca? Então, aqui ó, no menu, temos a opção Help, que tem os documentos do Python. Então, vai abrir uma nova janela e aqui no Search, na pesquisa, podemos colocar a biblioteca da matemática, de funções matemáticas, chamada Math, e pesquisar. Aqui, a primeira opção que aparece, o primeiro tópico da biblioteca matemática, nós temos a apresentação aqui de todas as funções matemáticas que já estão disponíveis, ou seja, já tem a programação, a gente só precisa utilizar essas funções, né? Por exemplo, de arredondamento, fatorial, tem várias opções aqui, exponencial, log,
Então, tem várias opções, inclusive também tem constantes, tá? Que diferente de variáveis, né, que o valor a gente pode alterar aqueles valores dentro de uma variável armazenada na memória, a gente usa já constantes, que são valores fixos, através dessa biblioteca MEF, de matemática. Por exemplo, o pi, certo? Então, para a gente usar, por exemplo, uma constante, a gente usa o nome da biblioteca. Tem várias maneiras de se declarar uma biblioteca, tá? Então, depois, mais para frente, vocês vão ver mais conteúdo sobre a biblioteca. Então, eu vou apresentar aqui um conteúdo inicial para vocês já utilizarem esse conteúdo em alguns exercícios, declarando a biblioteca MEF. Então, é só colocar o nome da biblioteca, ponto, o nome da constante que eu quero utilizar, né? No caso do pi, que armazena um valor mais preciso do pi. Se for uma função, por exemplo, a função de log, usa a biblioteca math, ponto, o nome da função log, abre e fecha parênteses, sempre que é uma função. E dentro do parênteses a gente vai trabalhar com o valor que a gente quer calcular, o log. Então, vamos supor, aqui eu vou considerar um exemplo para usar a constante π, tá? Então, se eu quero usar, poderia usar o valor mesmo normal do π, 3,14, por exemplo, vezes 2,5, e vou levar a potência 2, por exemplo, mas a gente pode também usar a função para isso, tá? E vou apresentar esse resultado aqui na tela. Poderia armazenar numa variável e depois mostrar no print, ou fazer diretamente no print, tá? Que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, eu poderia fazer dessa forma, vou executar e vou mostrar o valor aqui, certo? Só que eu quero um valor mais preciso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar o 3,14 pelo pi que está armazenado, que já considera, né, a constante da biblioteca MEF. Como que eu importo? Como eu uso essa biblioteca? Eu tenho que importar para o meu código, usando esse comando. Antes, sempre o primeiro comando, antes de usar a biblioteca, eu tenho que importar ela. Então, import MEF. E, a partir disso, eu consigo usar essa biblioteca. Se eu coloco MEF Ctrl espaço, para colocar a constante, eu já tenho acesso a todas as constantes que eu posso utilizar, as constantes e métodos, certo? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o pi. Não tem, como é uma constante, não tem abre e fecha parênteses. E posso executar aqui, usando F5. Então, vai ser um número mais preciso, tá? Com mais casas decimais, se eu estiver necessitando fazer aqui algo mais preciso. Certo. Para não colocar uma expressão, né, com várias informações no print, eu posso fazer uma separação. Por exemplo, eu vou considerar aqui como exemplo uma variável qualquer, grau, para armazenar um valor fixo. E vou criar uma variável aqui para armazenar o valor do radiano. E vou usar essa minha variável aqui que eu criei anteriormente, que já tem um valor na memória, e vou multiplicar pelo pi. E dividir por 180. E vou imprimir esse valor do radiano. Então, eu tenho aqui esse resultado. Também posso, por exemplo, vou apagar aqui essa parte e vou fazer o seguinte: eu vou criar uma equação aqui para representar essa expressão matemática. Eu vou fazer isso aqui em Python. Como ficaria isso em Python, tá? Então, vou considerar a minha biblioteca aqui MEF, então eu só preciso importar ela uma vez, certo?
e vou seguir aqui esses termos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro fazer essa parte numérica, vou criar uma variável, tá? Vou colocar tudo numa variável, resultado, que vai ser igual. Então, vou fazer primeiro essa parte aqui, que é o quê? 24 mais 4,5. E aí, o que eu preciso fazer? Elevar a 3, tá? Então, a minha base é 4,5. Como que eu faço para elevar o número a 3? Eu uso asteriscos, asteriscos, que é potência, e no caso, 3, certo? Então, fechei aqui. Agora, o meu denominador, então, é uma divisão. Então, em Python, eu vou usar o barra e vou fazer o meu denominador aqui, usando o número neperiano aqui, o Euler, tá? Elevado a 4,4. Então, eu posso também usar a constante que tem na biblioteca Math, ou usar o valor, né, que é 2,71. Então, eu vou usar a biblioteca Math para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar math.e, vou elevar a 4,4 menos. Agora, eu também vou usar a biblioteca math para fazer o log de base 10. Como que eu uso? O nome da biblioteca, ponto, log 10, e vou passar o valor aqui para ser calculado o log da base 10, que é 12.560. Tem que observar bem os parênteses para não ocorrer nenhum erro de prioridade aqui, certo? E vou mostrar o resultado no print. Então, nós temos aqui esse resultado, que é 1,48. Então, aqui como eu tenho uma expressão muito grande, com várias operações, pode ser que tenha algum erro e fique mais difícil, né? Dificulte encontrar esse erro durante a execução aqui. Então, o que nós podemos fazer é separar em vários termos para facilitar facilitar o entendimento, ficar mais fácil o código de entender, né? Então, eu vou considerar, por exemplo, essa nova expressão aqui e vou separar em termos. Então, importei a biblioteca math, vou considerar o termo 1, ou seja, vou fazer essa parte daqui. Então, isso daqui vai ser o meu primeiro termo, isso daqui vai ser o meu segundo termo e isso daqui vai ser o meu terceiro termo. Então, termo 1, a variável, né? Termo 1, usando a biblioteca math para calcular o cosseno de 3 vezes o π dividido por 5 elevado a 2, cosseno de 2. O termo 2, usando a biblioteca math também para calcular a tangente, o π vezes a biblioteca math para calcular o logaritmo de 6 dividido por 5, e agora o termo 3, que é o 8 vezes 7 dividido por 2. Agora eu faço tudo isso e armazeno na variável resultado, que é o termo 1 mais o termo 2 dividido pelo termo 3, e apresento o resultado com o print. E é só executar para verificar se não tem nenhum erro. E o resultado é 0,17. Então, esse é um exemplo utilizando aqui algumas funções e constantes da biblioteca math.